Meus amados irmãos, nós já lemos o texto e já aplicamos o texto no coração das nossas crianças. Quem faz a aplicação é o Espírito Santo de Deus, mas vocês me entendem que a gente tentou fazer as aplicações devidas na vida dessas nossas crianças. Eu tenho dito que se você não acompanhou as outras pregações da nossa série aqui de Gênesis, você pode fazer isso no canal do YouTube da nossa igreja Esperança Tampa, ok? Mas dando sequência, dando continuidade ao que nós estamos fazendo aqui, na primeiro sermão do ano, eu gostaria de lembrar para você que a história que nós acabamos de ler dos filhos de Caim, fazendo um contraste com a semente santa que nasceu de Adão, de Sete, não começou aqui. Lembrem-se, Deus criou todas as coisas boas, e quando criou o homem, ele viu que era muito bom. Fez um pacto com esse homem, dizendo de todas as árvores eles podiam comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer, porque no dia que comer, certamente eles morreriam. E eles optaram, decidiram, por livre escolha, ir contra o que Deus tinha estabelecido, mesmo Deus dizendo que eles iam morrer, e eles optaram desobedecer ao Senhor. E o que eles escolhem até agora? Uma vida fora do jardim. E como é a vida fora do jardim? Como é a vida fora da presença de Deus? Morte. Caim vem e mata seu irmão, porque ele ofereceu de forma desleixada um qualquer sacrifício, da forma que ele acha que Deus tem que aceitar o que ele tem para dar. Lembre-se, o Senhor não aceita a sua oferta se não for de conformidade com aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Nossa oferta tem que ser verdadeira, em espírito e em verdade, e sempre dando o nosso melhor, e não apenas aquilo que a gente acha que tem que dar. E aí, Caim foi banido e foi para a terra chamada de Nod, chamado no hebraico isso é peregrinação, terra de andarilho, terra de circular o mundo. Foi para isso que Caim foi. E agora o texto vai falar da semente de Caim. O texto não é, em absolutamente, um texto linear, que se demonstra que aconteceu um evento, depois o outro. Não, eles são simultâneos e paralelos. O texto agora aqui do final do capítulo 4 é uma porção de texto que você precisa ler entendendo as coisas acontecendo simultaneamente. E que o narrador Moisés coloca essa perspectiva para que a gente faça um contraste. E é por isso que o título da pregação de hoje é A Semente Pecadora versus a Semente Santa. Porque é isso que Moisés está fazendo aqui. Moisés quer mostrar agora o que vai acontecer com a semente de Caim e o que vai acontecer com a semente de Sete, que tomou o lugar de quem? De Abel, que Caim matou. É isso que diz o texto, não é? Então vamos ao texto de hoje. O relato é colocado, eu já disse, de forma de estrutura, e aqui nós temos a primeira lista da genealogia encontrada nas Escrituras, que é a lista da genealogia de Caim, por incrível que pareça, da semente pecadora. É a primeira genealogia que a gente tem aqui. Veja como é que começa o nosso texto, a nossa porção de texto. Capítulo 4, verso 17. E coabitou Caim com a sua mulher. Como é que começava o capítulo 1, o verso 1 do capítulo 4? E coabitou o homem com Eva, sua mulher. Há um espelho da forma que se começa. Capítulo 4, verso 1, capítulo 4, verso 17. Mostrando que são dois blocos de texto que a gente deveria ver isso mesmo separado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Veja, observe. Igualzinho, Caim coabita com a sua mulher. E qual mulher? É a pergunta. Quem foi a esposa de Caim? É a pergunta que de muitos gostam de fazer, não é? Não tem como evidenciar, não tem como você fugir da evidência aqui do texto de que certamente Caim deve ter casado com uma de suas parentes mesmo. Talvez uma de suas irmãs mais longínquas, de suas sobrinhas. Não tem como a gente dizer que não aconteceu isso. Até porque, lembre-se do texto de Gênesis capítulo 1. Vocês devem crescer, multiplicar e encher a terra. Esse é o mandamento que o Senhor tinha dado para Adão e Eva. E eles tiveram mais filhos. Tanto é que Sete é um dos outros filhos de Adão e Eva. Então, certamente, por isso que eu digo, você não pode olhar esse texto
e pensar em termos linear, em termos de acontecimento linear. Ele foi expulso, ele saiu, e cadê a mulher para ele? Não tinha nem filhos. Se você pensar de forma linear, você não encontra uma esposa para Caim, por exemplo. Você tem que pensar em forma de texto que está sendo posto em contraste a semente santa, a pecadora, com a semente santa. Então, certamente, passou-se anos aqui. Não esqueça que os homens viviam muitos anos, 800, 900 anos. E certamente Caim não casou logo imediatamente que ele saiu errante. Tinha dado tempo suficiente para Adão e Eva ter vários outros filhos. E seus filhos de Adão e Eva terem outros filhos. E quem sabe a Caim tenha casado com uma de suas sobrinhas. Ou sei lá, de suas primas, enfim. Alguma coisa desse grau de parentesco. Lembre-se também que a lei de Levítico não estava posta ainda. Levítico capítulo 18, versos 6 a 18, proíbe o casamento consanguíneo. Mas só isso é lei de Moisés depois de Levítico. Porque o primeiro momento, lembre-se, depois a terra não estava cheia ainda. Quando a terra estava possuída, a lei de Levítico entrou em funcionamento. Mas até lá precisava se povoar, encher a terra. Certamente Caim casou-se com uma de suas parentes. Não há como a gente fugir dessa verdade. Por isso que a gente entende que a ordem do texto não é cronológica, mas é proposital, para mostrar o contraste entre duas sementes, a semente pecadora e a semente santa. Portanto, Caim casou-se depois de muitos anos com alguma de sua sobrinha, alguma de sua parente, terceira, quarta geração. Certamente ele deve ter casado assim. Mas, ao mesmo tempo, este relato demonstra para onde foi a semente de Caim. Observe comigo. Primeira coisa. E coabitou Caim com sua mulher, e ele concebeu e deu à luz a Enoque. Enoque significa o dedicado, o consagrado. E Enoque é o nome do primeiro filho de Caim. Será também Enoque um dos filhos de Sete, que está lá na frente no capítulo 5, a gente vai chegar lá. O filho Enoque de Sete foi transladado. Se lembra disso? Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele não passou pela morte. Isso é coisa do próximo capítulo, a gente vai expor isso mais na frente. Mas aqui, o primeiro filho de Caim, que nasce da descendência de Caim, da descendência da semente santa, também é Enoque. Mas Caim faz o que com Enoque? Caim edificou uma cidade e lhe chamou de Enoque, o nome de seu filho. O que Caim está fazendo aqui? Caim quer fixar o seu nome na história. Lembre-se, Deus tinha marcado ele. E quem matar Caim se verá comigo, para que ele não morresse. Então, qual é agora a resposta de Caim? É arrependimento? A resposta de Caim é buscar o Senhor perdão? Não, a resposta de Caim é o seguinte: já que eu sou desgarrado, já que eu ando por terra de peregrinações, já que eu não tenho mais nada com Deus, então eu vou fixar o meu nome na história. Vou construir a cidade e o meu primeiro filho, vou dar o nome a essa cidade. Enoque. É tudo o contrário que Caim deveria fazer. Ele fixa uma cidade e coloca um dos nomes no seu filho para eternizar a sua posteridade. A relação com a cidade, de fixar o nome, não é coisa nova, é antiga. Quando você constrói uma cidade e coloca o nome de uma pessoa naquela cidade, você perpetualizou não apenas o nome da pessoa, mas perpetuou, melhor dizendo, o nome também da sua história, da sua descendência, da sua família. É isso que Caim quer fazer aqui. Ele quer fixar o nome dele na terra. Ele quer que o nome dele seja grande. E qual era a ordem? Crescer, multiplicar e encher a terra. O que é que ele faz? Não, vou fazer uma cidade é fixa, cidade não é móvel. Vou fazer uma cidade, claro. Uma cidade aqui, você há de entender que não era uma cidade moderna, obviamente, rústica, que certamente tinha algumas cabanas, que certamente tinha um muro em torno, porque todo mundo queria matar. Lembre-se que aquele que matasse Caim poderia ser julgado por Deus, então logo ele tinha um sinal. Lembre-se que Caim tinha um sinal. E todos que olhassem para aquele sinal, certamente, iriam perguntar o que é isso. Isso poderia expor
Caim é um perigo. Então ele faz uma cidade, constrói uma cidade, fixa o seu nome ali, porque ele quer fixar o seu nome para a posteridade. Vocês se lembram de alguma coisa semelhante a essa? Mais para frente na narrativa do texto? Torre de Babel. Os homens disseram o quê? Vamos fazer uma cidade. Construir uma torre que chega até o céu e nosso nome será grande. Esses da Torre de Babel são da descendência, são da semente pecadora. Mas, pastor, teve um dilúvio no meio. Nós vamos explicar isso. Teve um dilúvio no meio. E a semente toda de Caim foi perdida. Mas, de alguma maneira, ela foi resgatada de novo na descendência de Noé. Tanto é que em capítulo 11, eles fazem a mesma coisa do que capítulo 4. Constroem uma cidade e colocam o nome deles naquela cidade. Deus desce, confunde com línguas diferentes e faz eles se espalharem. Então, meus amados irmãos, o que Caim está fazendo aqui é tentando fixar o seu nome na história. Construir uma cidade, colocar o nome de um filho para desafiar a Deus. Aqui é um desafio contra Deus. O Senhor disse que ia me extinguir, mas eu vou provar que eu vou continuar, mesmo depois de morto. Meus filhos terão essa cidade, eles serão grandes. E o que é que acontece logo imediatamente? A Caim, o texto diz que, no verso 18, a Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meusael, Meusael a Metusael, Metusael a Lameque. Quando chega em Lameque, Lameque deve ser uma coisa que é depois de tataraneto, eu não sei dizer isso. Porque, veja, Enoque é filho de Caim, Irade é neto, Meusael é bisneto, Metusael é tataraneto e Lameque eu não sei o que é. Eu não sei nome para isso depois de tataraneto. Então, é alguma coisa após tataraneto de Caim. E o que é que a família de Caim cultiva? Cultiva grandes empreendimentos, grandes coisas. Mas a primeira coisa que é dito no texto que a família de Caim faz, através de Lameque, é instituir a poligamia. Olha só como está no texto. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Entenda, a primeira grande contribuição para a humanidade da semente pecadora é a poligamia. A gente fala que Caim, a semente de Caim cooperou com a agricultura, instrumentos musicais, metalurgia, mas a gente esquece que ele contribuiu também para a proliferação, a escalada do pecado. A poligamia não existia. Lembre-se, Deus criou apenas uma Eva para um único Adão e um Adão para uma única Eva. Não existia 2 homens para uma mulher ou 2 mulheres para 2 homens. A relação sempre de Deus é 1 para 1. Aqui começa uma relação de 1 para 2. Então entenda, isso é contra a vontade do Senhor, isso é a escalada do pecado. Caim e sua descendência está sendo pior do que Adão. Caim e sua descendência, Adão desobedeceu, comeu de um fruto que lhe era proibido, ok, mas Adão não instituiu poligamia. Adão não procurou outras esposas. Pelo relato bíblico, Adão ficou, ele entendeu, ele se arrependeu do que fez, ele ficou assim. Tanto é que ele está na linhagem de Jesus Cristo em Lucas capítulo 3, verso 28. Mas Caim não. Caim vem escalando, vem aumentando, a descendência do Caim vem aumentando a pecaminosidade. Veja só. Mas ao mesmo tempo demonstra que a semente pecadora estabelece a poligamia e mostra esse pecado. E há exemplo de seus avós. Mas não existia mais mulher para Adão e seus vingadores. E a idolatria de Caim agora honra o ser humano ao invés de Deus a dar o nome do seu filho a uma cidade. Mas a vida familiar de Caim é também uma bênção de Deus. Continua sendo experimentado pelo homem caído.
ter filhos continua sendo uma experiência tanto da semente pecadora quanto da semente santa. Família existe tanto de descrente como de incrédulo. Tanto de crente como de incrédulo. Isso é a graça do Senhor sobre a humanidade. Mesmo que eles se distanciem, mesmo que eles se afastem de Deus, eles continuam experimentando a capacidade de procriação. Mas a gente vê outra coisa também no texto, que depois de dizer que o nome de uma era Ada e a outra chamava-se Zilá, Ada deu à luz a Jabal, que é uma das esposas de Caim. Ada, lembre-se, Ada é pedra. O significado de Ada é pedra, pérola. É uma pérola. E Zilá é melodia. Zilá é melodia. Então, Caim, Lameque, filho, neto ou tataraneto, sei lá o que, de Caim, ele dá 2 nomes à sua esposa, entendendo que elas duas também fazem parte de alguma coisa muito boa, que ele não tem um relacionamento com Deus, mas de alguma coisa muito boa, que ele dá 2 nomes preciosos a elas. Um é pérola e outro é melodia. Coisas boas, coisas alegres, coisas bonitas. Mas só que Ada vai e dá luz a Jabal. Jabal, esse foi pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Jabal é aquele pai de todo tipo de pessoas que andam em acampamentos. Lembrem-se, Abraão, Isaac e Jacó também viveram assim. Eles aprenderam certamente de instruções que existiam no mundo que Jubal e toda a sua família já tinha dado. Depois de Jubal, vem Ada deu à luz a Jubal, e este foi pai de que habita em tendas e possuem gados, ou seja, agropecuária, cuidar do gado, pastorear o gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal criou a música? Não. Jubal criou instrumentos. Certamente música já existia há muito tempo. Porque como Adão e Eva e seus outros filhos, como eu disse, não entenda isso no norte cronológica, certamente tinham aprendido músicas diretamente da própria natureza, sons, e o que Zilá faz aqui, que Jubal, filho de Ada, faz aqui, é criar instrumentos que acompanhem essa melodia. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, e irmão de Tubal-Caim foi Naamar. Mas não dizem nada sobre Naamar, mas Tubal-Caim sim, que era uma pessoa que trabalhou com ferramental, todo instrumento de corte. Então entenda, meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Aqui demonstra que o pecado que entrou na raça humana não proibiu o avanço tecnológico, o avanço da organização como cidade, o avanço da cultura, da agropecuária, do gado, o avanço de ter técnicas para habitar em tendas e cabanas, o avanço dos instrumentos musicais, o avanço da metalurgia. Então entenda, mesmo com o pecado habitando no meio do povo, houve avanço, continua havendo avanço. Agora, o problema é, cadê Deus? Vocês veem, em algum momento, a palavra Deus sendo utilizada aqui na narrativa para fazer alguma menção à família de Caim? A descendência de Caim? Não. Absolutamente. Nada de Deus. A tentativa aqui é de viver sem Deus. A tentativa aqui é do estado moderno. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, meus irmãos. O estado de hoje, o estado moderno, o estado dos nossos dias é uma tentativa desenfreada de tirar Deus da equação. É isso que a primeira descendência de Caim, a descendência pecadora fez, quis tirar Deus completamente da equação. Eles fizeram instrumento para quê? Para a glória de Deus? Não. Para o seu próprio engrandecimento, engrandecimento do seu nome, estabelecimento do nome de Caim, estabelecimento da posteridade de Caim. Eles criaram metalurgia para quê? Para a glória de Deus? Não. Eles desenvolveram todo esse tipo de coisa para quê? Para exaltar o nome do Senhor? Não. Para exaltar o nome de Lameque, para exaltar o nome de Caim?
para exaltar o nome de Enoque. Essa é a vida fora do jardim. Essa é a vida fora da presença de Deus. Uma tentativa de extrair Deus da realidade nas nossas vidas. Isso aconteceu desde o Éden. Isso não é novo. Isso não é de agora. Isso é de muito tempo. Essa é a vida moderna dos nossos dias. Essa é a mesma tentativa. Mas o que é que Lameque faz? O texto ainda não acaba. O texto mostra agora que Lameque vai chamar suas duas esposas e celebrar. Ele vai fazer a primeira poesia hebraica raiz. Lembre-se, Noé já tinha feito uma. Mas aqui eu costumo dizer que a primeira, por causa da estrutura de paralelismo enfático. É a característica principal. O paralelismo é o quê? É você dizer uma frase, a segunda você diz da mesma maneira. Você diz de maneira diferente, mas com o mesmo conteúdo. Desculpe. Então, a primeira você declara uma coisa, a segunda você declara a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Essa estrutura de paralelismo da poesia hebraica. Então, veja, ele faz uma poesia clássica, Lameque, para celebrar o quê? O seu pecado. Comemorar o quê? A graça de Deus? Não, o seu pecado. Olhe para o texto bíblico. Veja só o que está lá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Veja só, Ada e Zilá, ouve-me. Primeira frase. Ponto e vírgula tem aí na sua Bíblia, não tem? Vós mulheres de Lameque. Quem são as mulheres de Lameque? Ada e Zilá. Está lá na primeira frase. Ok? Ouve-me. O que é ouve-me? Escute o que eu passo a dizer. Uma coisa. Estrutura clássica de primeira frase, segunda repetindo com palavras diferentes. Então veja o que Lameque diz. Ouve, mulheres. Ouvir o quê? Veja o verso, veja a continuação. Matei um homem porque me feriu. E um rapaz porque me pisou. Primeira frase. Matei um homem porque me feriu. Um homem, se isso é estrutura de paralelismo, o homem era um rapaz. Um rapaz é o quê? Um homem. O ferir, pisar, é fazer o quê? É ferir. Então, ele matou um rapaz porque ele feriu, porque ele pisou. Lameque começou a demonstrar o quê? Vingança. Eis aqui a palavra vingança, onde surge. Vingança. Olha o que a semente pecadora produz. Poligamia, idolatria ao próprio nome e vingança. É assim que se vive uma família longe da presença de Deus, uma pessoa longe do Senhor. Ele sempre quer que o nome dele seja exaltado. Ele sempre vai contra as regras que o Senhor estabeleceu, de vez ser um casamento simples, ele é polígamo. E depois, ele sempre, não pisa no meu pé não, pisou no meu calo, é vingança. Esse é o padrão, e até hoje. Esse é o padrão de hoje. Por isso que a gente volta a falar de Gênesis. Por quê? Porque a gente gosta, não apenas gosta de Gênesis, mas porque é a atualidade de Gênesis, é hoje ainda. Fica sendo do mesmo jeito. Da mesma forma. O que é que Lameque está celebrando aqui? Pecado. Vingança. E veja o verso 24. 7 vezes tomará a vingança de Caim. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Deus. Quando mandou Caim embora. Lembra-se? O Senhor disse, quem matar Caim vai se ver comigo. Aí o que é que o bonitão do Lameque faz? Se papai tem que matar 7 vezes, eu que sou o cara, se vier contra mim eu mato. Não se levante não. Ouve vocês, minha mulher, o marido de vocês, coitado dessas mulheres, tem um marido desse. O marido de vocês é o cara. Se vier contra mim, eu mato. Se levantar, eu sou o cara. Se com papai tiver que matar 7 vezes, comigo é o seguinte, 70 vezes 7. Para me vingar, porque eu sou muito mal, tem que ser, no mínimo, 70 vezes 7. Vingança. É isso que a semente pecadora faz. Se distancia de Deus, quer um lugar, o seu nome na história. Qualquer semelhança com os nossos dias, eu tenho dito para vocês, não é mera coincidência.
Os nossos dias é isso. Muita gente afastada do Senhor quer fazer o seu nome histórico, quer colocar o nome na história, tá certo? Sempre indo contra as regras do Senhor, prostituição acampando, vingança, ódio, maledicência, é tudo isso que produz a família de Caim nesse breve relato. Claro, tem desenvolvimento? Tem. Tem tecnologia sendo feita? Tem, para você construir as cabanas, para você construir a cidade. Certamente houve desenvolvimento ferramental, ferramentaria, alguma coisa. Houve. Nós somos contra isso? Não. Mas o problema é colocar isso em primeiro lugar nas nossas vidas e afastar Deus completamente da equação. É isso que a família de Caim fez. Agora vamos ouvir um pouco o relato da família, num contraste aqui colocado por Moisés, o relato da família de Sete. Veja só como é que está sendo dito lá nos 2 últimos versos dessa passagem. 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Veja só. De Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhes também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Veja um relato mais simples, mais curto, não tem desenvolvimento tecnológico, não tem ciência avançando aqui. Não, um relato simples. De um que nasceu, o nome dele era Sete. O que é que significa Sete, pastor? O Sete, a mesma raiz do verbo do hebraico Sete, também, quase a mesma pronúncia, que significa conceder, dar. É como os pais entenderam assim, olha, Deus nos deu outra bênção no lugar de Caim. Deus nos deu outro. Deus nos concedeu outro para continuar a nossa linhagem. Essa é a ideia de Sete aqui. A ideia de que o Senhor foi gracioso. Lembre-se que o primeiro bebê foi Caim. Quando Caim nasceu, Eva e Adão deram o nome de Ish, varão. Um varão eu recebi do Senhor. Por quê? Porque eles pensavam na promessa de Gênesis 3,15. Não esqueça da promessa de Gênesis 3,15. Que um nasceria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e essa serpente lhe feriria o calcanhar. Essa promessa ainda está em vigor. Quando Caim nasce, Eva e Adão pensam que é ele e diz, de um varão recebi. Mas agora não, agora é Sete que vem, no lugar de Abel que morreu. Porque Caim desobedeceu, quis ir contra o Senhor, se afastou do caminho do Senhor. Agora precisava alguém para começar de novo a semente santa. Para quê? Para que da semente da mulher viesse um que esmagaria a cabeça da serpente e esse lhe feriria o calcanhar. Precisava de alguém e Sete vem para o lugar desse alguém que estava faltando, que era Abel. E dá continuação à história da redenção. O que nós vemos aqui é Deus cumprindo a sua promessa. Quando ele concede Sete, ele diz assim, a semente pecadora está bem habitada com a semente de Caim, tá? Mas quem vai tocar minha semente? É a semente de Sete agora que vai tocar. Por que eu uso o termo semente aqui na nossa pregação? Por causa do texto de Gênesis 3,15. Virá um da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Por isso que eu estou usando o termo semente pecadora e semente santa, usando o termo bíblico. E Sete é da semente santa, da linhagem da história da redenção. O que é que isso diz para nós? Primeiro, quando Adão e Eva colocam Sete, ele reconhece a fraqueza humana. E dá ao seu filho, e Sete também reconhece tanto isso, que dá ao seu filho o nome de Enos, que significa também o que? Homem. Veja, o pai aprendeu a fraqueza humana, coloca o nome de Sete, porque recebeu, foi concebido por Deus, porque eles mesmos não tinham condições de consertar. E esse ensino é passado para Sete, que Sete entende a fraqueza humana e coloca o nome de Enos, que é homem, para dizer o seguinte, agora nós dependemos inteiramente de Deus, porque nós homens não conseguimos. Então, a partir de Enos, começa-se a invocar o nome do Senhor. Ao invés de Lameque, a linhagem de Sete produz gigantes espirituais.
Produz Enos, que começa a invocar o nome do Senhor. Já já a gente vai tratar sobre esse pedacinho de texto, invocar o nome do Senhor. Depois produz Enoque. Enoque era um gigante da fé. Andava com Deus, diz o texto. Tanto é que foi transladado. A semente santa agora, ao invés de possuir mentes acuradoras, científicas, exploradoras. Não que não tenha na semente santa. Mas o contraste aqui precisa ser evidenciado. Um relato de mais de 7 versos para o relato da família de Caim e 2 versos para o relato da família de Sete. Por que esse contraste? O que é que Moisés está querendo mostrar? Uma escalada muito boa, um certo sentido boa, de explorar a criação, o mandato cultural sendo feito, o mandato de cultivo sendo feito, ok, mas distanciado de Deus. E qual é o foco do lado da semente santa? Produzir alguma coisa? Certamente. Muitas megasmentes também existiram na semente santa, é verdade. Mas qual é o foco da narrativa? Comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Meus irmãos, é claro o relato bíblico. É para não deixar dúvida em nós. Enos invoca o nome do Senhor. A linhagem de Caim é materialista. A linhagem de Sete é espiritual. A linhagem de Caim é buscando as coisas desta terra. A linhagem de Sete é buscando as coisas do alto. A linhagem de Caim é produzir idolatria ao seu próprio nome. A linhagem de Sete é glorificar o único nome que deve ser exaltado, o Senhor nosso Deus. A linhagem de Caim é buscar que o seu nome seja grande, que a ciência avance, que tudo aconteça, mas sem Deus. A linhagem de Sete é, vamos melhorar o culto? Quem quer saber de melhorar culto, pastor? Estou aqui sentado doido para... Já está cheirando a feijoada ali, já estou vendo até o barulho. Estou doido para comer a feijoada. Não, meus irmãos. A atividade principal nossa hoje aqui é o culto. Não é receber famílias, que é uma grande bênção para nós. Não é comer a feijoada que já vai ser servida. Mas é o culto ao Senhor. Nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para Ele e só encontraremos descanso nele. É por isso que invoca-se o nome do Senhor. Veja, é na semente de Sete. A Sete nasceu também um, o qual pôs o nome de Enos, que significa homem, humanidade. Daí se convenceu a invocar o nome do Senhor. Como é que você entende isso? Você entende isso como um culto? O culto começou agora aqui? Então o que é que fez Adão? Desculpa, o que é que fez Adão e Eva nesse tempo todo? E o que fez Caim e Abel quando eles foram ofertar ao Senhor? Não era um culto? Mas talvez aqui há muitas interpretações para esse texto. Há no mínimo 4 escolas que se debatem. Eu não vou trazer as 4 aqui, mas vou dar a minha impressão sobre o que eu penso. A ideia para mim aqui é que, de alguma maneira, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Lembre-se, o Senhor é o nome Yahvé. É o nome da aliança, não era Elohim. Provavelmente o que diferenciava as outras atitudes culticas dessa daqui é, primeiro, a saber quem se está invocando. Agora o Deus da aliança. Agora eles entenderam a magnitude da aliança. Eles entenderam que Elohim e Yahvé é aquele Deus que quer um relacionamento pactual. Então agora, de uma maneira intencional, positiva e também pessoal, começou-se a invocar o nome do Senhor. Organização de culto, a gente pode pensar aqui. O culto começou agora a ser mais organizado e mais frequente. Mas, sobretudo, o que eu entendo que o centro dessa passagem, o centro dessa frase, é começar a invocar o nome do Deus da aliança de forma agora intencional e proposital. Ou seja, o que nós nascemos para fazer? Nós nascemos para invocar o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos,
O que é que isso tudo diz para nós ainda hoje? Além das aplicações que nós fizemos. Eu gostaria de, mais uma vez, reforçar a ideia que nós, absolutamente, não somos contra ciência. Absolutamente. Nós somos a favor da verdadeira ciência. Nós somos a favor do desenvolvimento tecnológico. Nós somos a favor, absolutamente, de pesquisas e mais pesquisas que melhorem nossa vida. Mas, por favor, cuidado. Quando você estiver lendo o Gênesis, cuidado para você não querer fazer uma simbiose dantesca e destruidora de evolucionismo com criacionismo. Isso é mistura de saci com cobra d'água, como diz lá em casa. Lá na terrinha. Isso cria um monstro. Veja. Mais uma vez, não dá para conciliar o relato de Gênesis com um suposto relato evolucionista da raça humana. Cheio de defeito e precisa muito mais fé para acreditar nessa teoria científica do que no relato de Gênesis. Veja, em nenhum momento, para mim, o evolucionismo teísta não é um relato, não é sustentável por um relato bíblico, que o homem foi criado consciente de si mesmo, criado capaz de se relacionar, criado capaz de raciocinar, criado capaz de explorar a criação. Em nenhum momento no relato de Gênesis, por mais tempo que você queira dar entre o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, por mais eras que você queira dar, não há nenhuma coincidência com o relato de Gênesis, no sentido de que esses homens que foram criados mais de semelhança de Deus, e eu não vejo espaço para você ver um homem evoluindo que vivia de forma primitiva, grunhindo em cavernas, cheio de pelo. Não há espaço para isso aqui. Por favor. Grunhindo em caverna, cheia de pelo, fica claro que é uma questão de fé, meu querido. Você não tem provas científicas para dizer que o homem vivia em cavernas, cheia de pelo, grunhindo, encurvado, parecendo com um macaco, e depois ele vem e toma uma posição ereta. Você tem que ter muita fé nisso, viu? Você é um homem de fé. Eu prefiro acreditar nas escrituras sagradas, que mostra que mesmo em pecado, esse homem é inteligente, racional, sabe explorar a criação, criou cidade, criou instrumentos musicais, criou agropecuária, ele criou todas as coisas, porque ele foi criado à mais semelhança do Criador. Cuidado nessa sua tentativa de misturar saci com cobra d'água, isso vai dar errado. Isso prejudica a sua fé. Eu prefiro ficar com a fé antiga de Gênesis. Isso é questão de fé também, não é ciência. Cuidado para não confundir ciência com teorias científicas e fé no experimento científico com fé bíblica. São duas coisas distintas. Segunda coisa, lembre-se que o descrente pode fazer coisas boas, lindas e gostosas. Eles têm a graça comum de Deus, eles têm a bênção. E nós temos que desfrutar. Alguém diz assim, pastor, o senhor gosta de música do mundo? Eu digo, qualifique mundo. Mundo? Tudo no mundo, né? A música do mundo é todas as músicas. Qualifique mundo. E defina mundo. E deixa eu dizer uma coisa. Tem música gospel aí mais mundana do que certas músicas que a gente deveria... A gente usa essa palavra secularizada, né? De secular, música secular, também é ruim a nomenclatura, mas tudo bem. Secular vem da ideia de século. E século, nós estamos no século. Nós estamos no mundo, estamos no século. Então essa coisa do profano e sagrado tem que acabar no nosso meio. Isso é coisa de menino. Existe coisa boa, que tem que ser desfrutada. Tem que ser. Pastor, o que é que o senhor gosta? Eu gosto de todos os estilos de música, desde que seja boa. Seja boa, eu estou ouvindo. Se não for, Davi que escuta. Então veja só. Davi é um dos ouvidos mais apurados aqui. Aí o cara diz um negócio desse, não é, Davi? Então, veja. Podemos desfrutar de tudo. Eu não sei quem criou o pudim. Provavelmente deve não ter sido crente, não. Porque eu gosto demais daquilo ali, bicho. Aquilo é uma delícia, meu irmão. Se foi de Deus, é de Deus também. Se foi do cão, é de Deus do mesmo jeito. Quem manda no cão é Deus. Acabou-se. Então, cuidado com esse negócio de você
Não vou tocar nisso aqui, porque isso aqui veio da macumba. Não, isso aqui foi consagrado a não sei quem. Paulo diz, é melhor que vocês nem perguntem que veio do mercado. Viu? É melhor orar e comer. O apóstolo Paulo diz isso. Mas, se vai atacar a consciência de vocês, não comam. Tudo bem. Então, cuidado. Veja, será que Caim, a sua descendência, fez alguma coisa que não estava debaixo da supervisão do Senhor? Quem depois vai usar a vida em cabana? Abraão. Quem depois vai recriar os instrumentos? Recriar não. Usar os instrumentos, ou pelo menos a forma, dos instrumentos que Tubal-Caim criou. Davi, para tocar sua harpa. Quem vai se apropriar das coisas que foram criadas pela semente de Caim? Nós, a semente santa. Então, por favor, cuidado com esse negócio de, não, isso aqui é do cão, isso aqui, eu não vou tocar nisso não. Eles fazem coisas belas e lindas. Ada é um nome lindo. Pérola, Zilá, melodia. Fazem coisas bonitas, coisas boas. E nós devemos desfrutar. Agora, qual o problema? O problema é quando essas coisas estão em primeiro lugar na sua vida. Quando elas tomam o lugar de Deus. Quando elas sufocam a presença do Senhor e a bênção do Senhor na sua vida. Esse é o grande problema. Lembre-se que descrente pode fazer coisas boas, lindas e belas e gostosas. Porque eles têm a graça comum de Deus sobre eles. Terceira coisa. Existe uma luta dentro de nós o tempo inteiro. É uma forma que ainda milita o pecado, ainda estamos na presença do pecado. Isso é um choque, um antagonismo entre aquilo que nós deveríamos buscar e aquilo que nós deveríamos desfrutar. O equilíbrio está quando você consegue juntar essas duas coisas e entender que eu vou usar tudo que eu tenho para cumprir o objetivo principal da minha vida, que é a glória do Senhor e a intimidade e a comunhão do Senhor comigo. Esse é o ponto, meus irmãos. Essa luta sempre existirá dentro de nós. E a gente precisa entender que nós vamos lutar com isso até o último dia da nossa morte. Escolhas, decisões passam por aqui. Quando você estiver decidindo sobre alguma coisa, consulte o seu coração, questione a sua decisão, questione a sua motivação, dizendo o seguinte, eu estou usando essas coisas, ou estou me dedicando, idolatrando essas coisas. Nós usamos tudo que está à nossa disposição somente para melhorar a adoração ao nosso Deus. A comunhão ao Senhor. Tudo é passageiro, efêmero e fútil. Tudo não nos garante o bem mais duradouro, que é nos aproximar do nosso Senhor. Veja só. A expectativa da conquista é melhor do que a conquista. Guarda essa frase. A expectativa de conquistar alguma coisa é melhor do que a conquista. Quando você conquista, você diz, poxa, acabou, barato. Não é? Você está em busca daquilo, é uma casa, é um carro, é uma viagem, é uma condição melhor, um trabalho, uma carreira. Você está em busca de tudo. Quando você chega que você consegue, você se depara com a realidade de que você tem que viver agora com aquilo. E aí você sempre quer outra coisa. Quer de novo, quer de novo, quer de novo. O mercado já entendeu isso, que já vai, o iPhone já vai no 16. Às vezes pior do que o 13. Fala a verdade. Tem algumas coisas, algumas funções que já fizeram uma comparação aí, que o 13 dá de 10 a 0. Mas quem é que quer o 13 hoje? Só eu, coitado de mim. O meu tá ali. Só eu. Todo mundo quer o 16. Os carros, as fabricadoras de carro, eles são maldados, é maldoso mesmo. Eles lançam um hoje, um modelo hoje. Não está chegando no final do ano. Veja, você comprou o de janeiro. Eu vou comprar agora, de janeiro. Comprou de janeiro. Quando chega em setembro, outubro, eles estão anunciando outro modelo do outro ano. E com o mesmo nome seu. Mas eles mudaram o farol, eles mudaram a lanterna e você não quer ficar para trás. Você quer o quê? A conquista. E você não se sacia. E você vai atrás. E você vai atrás.
e você vai atrás. Essa é a maneira que vive a semente pecadora. A semente santa tem um gol, tem um objetivo. A tabela de basquete que eu estava dizendo para as crianças é o nosso Deus. A arena pode estar toda montada, o estádio pode estar todo pronto. As luzes podem ser das melhores, a música top. O som vem aqui no seu ouvido gostoso. Pode estar tudo equilibrado, mas falta o gol, falta a meta, não vai ter jogo. Vocês vão ficar batendo a bola e girando bola e não tem onde cestar. É assim a vida de quem vive buscando as coisas desse mundo apenas e não busca comunhão com Deus. É um jogo de basquete sem cesta. Temos que lutar contra a nossa idolatria. Os filhos de Deus preferem invocar o nome do Senhor do que fazer o seu nome grande. Os filhos de Deus preferem invocar o nome do Senhor do que fazer o seu próprio nome grande. Os filhos de Deus não têm compromisso com a idolatria de si mesmo. Os filhos de Deus têm compromisso com a adoração verdadeira ao Senhor, comunhão com o Senhor. Os filhos de Deus não têm compromisso algum. Eles, pelo contrário, eles prejudicarão o seu nome. Eles terão o seu nome sacrificado para salvar a igreja de Deus, para que Deus seja glorificado, para que o nome do Senhor, a obra do Senhor aconteça. Essa é a atitude da semente santa. Eles não têm compromisso com o seu nome, compromisso com o nome do Senhor. E por fim, meus irmãos, a linhagem do Cordeiro não morrerá nunca. Louvado seja Deus por isso. A linhagem do Cordeiro é para sempre. Por quê? Porque se Lameque canta que se o pai dele vingaram 7 vezes, e se Lameque canta que tem que vingar 70 vezes eles, o nosso Cordeiro diz que nos perdoará 70 vezes 7. O nosso Cordeiro ensinou a Pedro quando perguntou, dizendo, Senhor, não tem um limite, não? Não há um limite para que a gente deixe de perdoar? O Senhor da sua boca cita Lameque de propósito. Isso é citação de Lameque. Jesus cita Lameque, dizendo o seguinte, não é como Lameque, Pedro, que é para vingança. É como eu, que é para perdão. Semente santa durará. Porque mais de 70 vezes 7, o Cordeiro de Deus já nos perdoou. Muito mais. Então é por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Em Cristo nós somos a família de Deus. Em Cristo nós somos a semente santa. Em Cristo nós somos a reversão de que o Caim fez. Em Cristo nós podemos viver diferente da proposta de Caim. Em Cristo nós podemos dizer não à idolatria do nosso nome, não à poligamia, não apenas às coisas materiais e físicas desse mundo. A gente em Cristo pode dizer não, eu me submeto, Senhor. Eu estou pronto, Pai, para que o meu nome seja esquecido e que o nome dele seja exaltado para sempre. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a imitarmos a semente santa do Senhor. Aprendemos a caminhar com o nosso Cristo em humildade e na certeza de que nós, com Ele, podemos exaltar e glorificar o nome do Senhor e ter a nossa alma satisfeita nele mesmo.